política. Manhã Cidade. Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Ciclofaixa da Avenida Leão Dourado volta a ser dor de cabeça para a gestão municipal. Mário Flávio, o que foi que aconteceu dessa vez? Bom dia. Bom dia para você, Renata Vitor, para o nosso ouvinte. A gente aqui ontem, comentava, viu, Renata? Você ontem esteve ausente do programa, mas sobre algumas decisões da AMC, que foram equivocadas ou não foram avisadas da maneira, ou sinalizadas da maneira correta, isso alvo de críticas de muita gente. E uma delas foi essa ciclofaixa que foi implantada aqui na Avenida Leão Dourado, que já começou com muita polêmica, todo mundo lembra que essa ciclofaixa ela teve um tamanho, depois ela foi reduzida, e tem um espaço, um trecho dela que fica bem estreitinho. Pois bem, Renata, a gente está com imagens aí na tela, de um acidente que aconteceu ontem à noite aqui na Avenida Leão Dourado, envolvendo uma pessoa com um caminhão, justamente nesse trecho mais estreito da ciclofaixa. Esse vídeo repercutiu bastante, inclusive travou o trânsito por alguns minutos, porque como a pessoa que foi acidentada, ela ficou no chão, aí juntou muita gente para tentar socorrer até a chegada do SAMU, para socorrer essa pessoa. Então, houve muito problema para quem frequenta o trânsito, inclusive com o transporte público sendo afetado e por aí vai. Mas os alertas dos moradores, eles vêm acontecendo. Foi um espaço, Renata, que foi muito mal planejado pela MC, foi muito mal divulgado, todo mundo ficou sabendo isso praticamente no dia que foi pintado, e os problemas vão acontecendo. Esse foi mais um que aconteceu ontem, esse acidente ontem à noite. Mário, se a gente pudesse dar um conselho para quem passa hoje pela Avenida Leão Dourado, tanto o motociclista, o pessoal de bike, o ciclista, que anda na ciclofaixa, que é para ciclistas, tá? Não para motos, e para o motorista, se a gente pudesse dar um conselho para esses dois agentes do trânsito, digamos assim, não confiem, tá? Se você é motorista e vai pegar, tá indo aí no sentido Alto do Moura, vai pegar à esquerda, olhe com bastante atenção, porque os ciclistas vêm, talvez a falta do período educativo para que usasse isso. O ciclista vem, ele acha que só tem ele na ciclofaixa, que não tem carro, não tem ônibus, não tem nada, e ele passa ali na maior tranquilidade. Se um carro for entrar à esquerda, ele não vai parar, tá? E a mesma coisa o ciclista que está utilizando. Porque o motorista não vai parar onde? Não tem onde parar. Tem a sinalização ali nas entradas das ruas, que tem o par e tal, tem uma sinalização diferente, mas se ele precisar parar em outro trecho, ele vai fazer o quê? E esse trecho mais estreito, Renata, ele é numa ladeira, Então, assim, a bicicleta que vem descendo no sentido Alto do Moura Centro, ele vem no embalo. Então é difícil você ter um certo controle. Eu até comentava com Renata, Vitor, quando eu estava chegando por aqui, você quando vem de lá, ao contrário, quando a gente vem para a rádio por aqui, por exemplo, a gente para entrar à esquerda. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa hora. É isso que a Renata acabou de falar. Eu falei sobre isso hoje na redação. O cuidado que a gente tem que ter, diminuir a velocidade, ficar atento, porque as bicicletas podem vir nos dois sentidos. Tem os motociclistas que passam tanto pela direita quanto pela esquerda. Então tem que ter muito cuidado. Tá muito estreito. Tá muito difícil andar na Leão Dourado. E nesse trecho aqui, um pouquinho antes do condomínio, que tem ali uns empreendimentos que sempre tem caminhão descarregando. Eu não sei como tá a disciplina disso, por exemplo, no centro tem o horário para descarregar. Aqui a gente não vê placa sobre isso. Já aconteceu comigo, Renata, de um caminhão fechar completamente fecha a faixa da direita. E você ter que entrar na outra faixa. Exatamente. Então, e sem nenhum tipo de agente público ali para orientar, então era meio que pela educação dos isso condutores. É constante. Todos os dias tem caminhão descarregando nesse trecho ali das lojas, perto do condomínio Leão Dourado. Naquele balcão, Tanto de um lado, só que do outro, da galeria, quando tem vaga, o pessoal consegue estacionar. Mas quando não tem, é na rua que para. Mais detalhe, nos dois lados tem pontos de ônibus.
Tem pontos de ônibus. Então, assim, quando o ônibus para... Tem pontos de ônibus, tem ciclofaixa, tem lugar para... Tem que descarregar, restaurante, academia, enfim. É um ponto de embarque e desembarque de muita gente. Todo tempo. Não tem um horário assim. Infelizmente. E a impressão que passa é que realmente... Eita, vamos fazer uma ciclofaixa, vamos, como é que a gente faz? Vai lá e pinta. Parece que foi assim. E eu até no dia, Renata, que essa ciclofaixa foi lançada, eu conversava até com... Foi um dia que a gente foi entrevistar o presidente da MC, o Coronel Edson Nóbrega, e ele disse, Caruaru é a única cidade que as pessoas ficam contra a ciclofaixa. De jeito nenhum. Coronel, não faz sentido isso. Ninguém é contra a ciclofaixa. Quem é que vai ser contra a ciclofaixa? De maneira alguma. Não, é a maneira que as coisas são feitas. Né? A MC precisa reconhecer que errou. Renata, um dos princípios da vida da pessoa é quando a gente comete um erro, a gente... realmente... ruim o serviço público assumir que errou alguma coisa. Também. Veja, a gente vinha chegando aqui há pouco e eu vi ali uma lotação parando ali perto daqueles motéis ali embaixo, mais na frente, né, onde a ciclofaixa é mais estreita. E uma pessoa deu a mão e a van, ela para mesmo... Não tem ponto, não tem nada. Ela para mesmo em cima da ciclofaixa. E ali onde está bem fininha. Bem fininho. Então, por exemplo, quando aquela van para ali para pegar aquela pessoa, numa parada irregular, enfim, aí comete todo tipo de desvio de trânsito, porque a pessoa que vem depois dela vai ter que desviar, o carro que vem do lado de lá tem que parar, tem que ir praticamente para cima do acostamento, que não tem do lado de lá. Então, é uma situação bem difícil. Então, mostra que esse trecho da ciclofaixa da Leão Dourado, ele precisa urgentemente ser revisto pela gestão. Um outro detalhe, Mário, a gente está esquecendo dos pedestres, porque quem vai sentido Centro Alto do Moura, como você bem lembrou, não tem acostamento. Não tem. E não tem calçada. Não tem calçada. Que é uma coisa muito comum em Caruaru. Né? Não tem calçada. Quando tem, essa calçada não é acessível. Lembrando um é alto, um é baixo. Do motociclista, esquecemos dos pedestres. Como é que fica? Enfim, a Avenida Leão Dourado, em quesito de mobilidade, tá um caos. Aí a gente dizia, a gente vai por onde? Porque Caruaru é outra cidade que não tem alternativa para você andar. Vai por onde? Pela BR, Distrito Industrial, para poder chegar no Alto Moura. É verdade. Olha, Renata, ainda sobre o assunto trânsito, né, ontem uma coisa me chamou a atenção, né, foram as publicidades que foram colocadas aí pela Prefeitura de Caruaru, tanto no Instagram da Prefeitura, quanto nos outdoors sobre a questão das multas. É mais ou menos assim, metade das multas, metade dos acidentes. Esse é o slogan aí da Prefeitura, né, tentando reverter essa péssima imagem que foi criada com relação às multas aqui da MC, né, mostrando que os dados eles foram proporcionais, que metade das multas caíram, que as pessoas teoricamente passaram a ter mais cuidado, né, para evitar multas, e com isso metade dos acidentes também acabaram sendo reduzidos. Eu vou até trabalhar para a gente possa trazer o Coronel Edson Nóbrega, para a gente possa entrevistar ele, para que ele possa trazer detalhes desses dados, para que a gente possa divulgar e comentar também. Renata, porque na página da Prefeitura, pelo menos, postaram esse vídeo lá, um festival de críticas com relação a essa história das multas. As pessoas elas não estão se contendo. Se souber lidar com críticas, vai atender a imprensa e vai falar sobre esse assunto, né? Para poder esclarecer, porque sempre tem um outro lado, né? A gente precisa entender. E nem sempre a gente tem a oportunidade de conversar com os responsáveis pelas pastas. Ontem, por exemplo, a gente falava aqui, Vitor Araújo, né? Eu até perguntava ao Vitor, Renato, e vou fazer a mesma pergunta a você. Você conhece alguém que recorreu de uma multa de trânsito e ganhou o recurso? Não. O Vitor também disse que não conhecia, eu disse que não conhecia, e aí eu comecei a perguntar às pessoas do meu ciclo, né? O vereador Cabo Cardoso, ele não mandou diretamente para mim, mas ele usou um grupo de WhatsApp para mandar alguns dados, e depois eu conversei com ele. Ele mandou os seguintes dados aqui, Vitor Araújo e Renata, que o total de recursos que foram apresentados, ele não disse qual foi o período, ele não disse quantas multas totais em Caruaru, apenas ele mandou os seguintes dados. Total de recursos, não informa o período nem a quantidade de multas que teve em Caruaru nesse período que ele está citando aqui. 2.458 recursos. Foram julgados desses recursos que o Cabo Cardoso passou aqui, 1.180 deferidos, ou seja, recursos que foram conseguidos, 411, indeferidos 769. Ou seja, desses 769 foram aquelas multas, né, Vitor, que não tem o que contestar. Você passa sinal vermelho, você
para em cima da faixa de pedestre, tá sem cinto, enfim. Mas o que chama a atenção, mesmo esse número, Vitor Araújo e Renata, sem ser um número concreto, assim, com informações da quantidade de multas, do período, apenas uma informação rasa, mesmo esse dado aqui, de 1.180 multas, 411 foram deferidas, mostra que 35% de multas foram aplicadas de forma indevida. Só com esses dados superficiais, viu? 35% de multas foram aplicadas de forma indevida. E por falar nesse assunto, Patriota Júnior está chegando agora, tá? Porque ele tem, né, um material que ele produziu aí pra gente sobre esse assunto, né, de como as pessoas devem proceder para recorrer, Quem né? levou a multa, o que é que faz, né? Porque, pelo que o vereador disse, é super simples. É bem simples, é rápido, né? É bem tranquilo. Tá? Patriota Júnior, bom dia. Para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Pois é, olha, a legislação brasileira garante a qualquer motorista recorrer de uma multa de trânsito. A gente vai conversar sobre esse assunto aqui agora com o Lindomar Rodrigues, que é especialista em trânsito e segurança pública. Lindomar, bom dia, bem-vindo à Cidade FM. Na prática, o processo para recorrer de uma multa de trânsito é realmente simples, como alguns vereadores aqui em Caruaru têm afirmado, ou existem etapas que acabam dificultando aí o condutor? Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. O processo, ele existe de fato, né? Ele pode ser feito tanto de forma presencial, o cidadão que foi multado, falando popularmente, e ele sentir que aquela multa, ela não deveria acontecer, uma multa aos olhos dele injusto, e pode até ser. Ele pode procurar de forma presencial o órgão que o notificou, seja a MC aqui no caso de Caruaru, seja o Detran, seja a PRF, ou ele pode fazer isso de forma pela internet, de forma online, o que ele preferir, ele achar melhor. É um processo, às vezes burocrático, não deixa de ser, né? Mas é necessário para que ele apresente a sua defesa, para que ele possa ter o seu direito garantido. O que geralmente pesa mais na análise de um recurso são documentos, provas visuais, argumento técnico que porventura o motorista possa apresentar? É o argumento com provas. Não adianta, por exemplo, é muito comum a gente ver, conversando com as pessoas dizem assim, eu não avancei o sinal de trânsito, um exemplo, eu não avancei o sinal vermelho, então não adianta você chegar lá no recurso, você não vai ter sucesso se você simplesmente coloca essa informação. É importante que você, quando possível, você apresente provas, né? Do tipo, eu fui notificado por uma multa, tive uma multa de estacionamento, dá um exemplo, 7 horas da manhã, eu fui multado aqui no bairro Universitário, e 7h05 eu fui multado nas Rendeiras, por exemplo. Então é uma questão física mesmo, não tem como eu estar em poucos minutos e estar no mesmo lugar. Então quando eu tenho uma notificação como essa, uma multa como essa, fica mais fácil para que eu possa recorrer e que eu possa ganhar esse meu recurso, né? É importante que o cidadão também ele preste atenção nos detalhes no preenchimento da notificação. Alguns campos eles são obrigatórios. O endereço, se ele existe, aquela rua, se porventura aquela rua não existir, é um motivo que vai anular aquela multa dele, mesmo ele tendo praticado. Ver os caracteres do veículo, o veículo cor branca, por exemplo, marca, modelo, placa. Ele é importante ele verificar essas informações, porque caso essas informações não batam, na hora lá o agente foi e preencheu de forma equivocada, esse é um motivo concreto que essa multa ela será arquivada, né, ou será anulada, como se fala. Mas está aí, nós temos os recursos sucursais que nós temos na primeira instância. Você chega lá que nós temos a defesa prévia, que é montada pelo próprio órgão, o cidadão vai lá, eu não concordo, ele faz o recurso. Se mesmo assim ainda ele for mantido, né, a multa dele, ele pode recorrer à Jari. Tem a Jari, que é formada pelo grupo, são números ímpares de pessoas que vão analisar aquele pedido de cancelamento daquela multa. Mesmo assim, se ele ainda perder na Jari, nós estamos falando aqui no processo administrativo,
ele pode recorrer ao Conselho Estadual de Trânsito ou até mesmo ao CONTRAN, dependendo da imposição da penalidade, dependendo da multa de quem aplicou. Ou seja, no campo administrativo, embora, como eu disse agora, às vezes burocrático, mas ele tem os caminhos que ele deve seguir, até mesmo antes dele ir para a justiça. Ah, não resolveu, não tem jeito, ele não foi atendido e ele acha que ele realmente foi injustiçado, então ele ainda pode procurar o caminho da justiça. Ô Lindomar, na sua concepção, ainda falta mais comunicação, orientação, educação mesmo por parte dos órgãos de trânsito, das autarquias, para deixar essa questão dos recursos menos burocrática e mais acessível? Eu diria que sim, uma divulgação maior, né? O cidadão ele não está acostumado com esse processo. Não é só na questão das multas de trânsito, não, né? Tudo o que envolve o seu direito, a adquirir o seu direito, em qualquer órgão que você vai, há sempre essa burocracia. Há sempre essa dificuldade pela falta de costume mesmo. Então, se os órgãos eles fizeram uma divulgação maior sobre isso, certamente o cidadão ele vai ter mais facilidade para poder buscar os seus direitos. Perfeito, obrigado pela participação aqui com a gente. Lindomar Rodrigues, especialista em trânsito e segurança pública, batendo um papo aqui com a gente dentro do Manhã Cidade. Eu volto ao estúdio. Muito simples, né, Mário? Muito fácil, assim, para quem tem tempo de sobra, né? Principalmente para quem trabalha, por exemplo, em transporte por aplicativo, né? Assim, você vai perder um dia de trabalho, né? Bobagem. Veja, a fala final aí do Lindomar, ela foi bem prática, né, Renata? Falta uma melhor divulgação que os órgãos podem fazer para ensinar como é que as pessoas, já que a intenção não é, desde o início, falar muito que ela é educativa, né? Então bota o povo para entender como é que funciona. E só esses prazos aí recursais que o Lindomar falou, Renata e Vitor, 1 ano para a defesa prévia e 2 anos para recursos encaminhados à AJARE. Então você vai ter aí esse ano. Aí o que acontece? Nesse período que você faz o recurso, a multa ela fica suspensa do pagamento, por exemplo, daquele pagamento anual que a gente faz de tarifas de carro, né? IPVA. É como se você tivesse negociação de uma dívida. Aí você vai pagar o IPVA, mas a multa ela fica suspensa. Aí depois que vai vir ou não esse recurso deferido ou indeferido. E só lembrando, mesmo esse número que o vereador mandou, de 1.100 multas que foram analisadas, ele não informou qual era o tempo, ele não informou o total de multas, mas desses recursos que foram utilizados, 35% foram deferidos, ou seja, 35% das multas foram aplicadas de forma equivocada pela MC. É um número muito alto, Renata, porque se a gente for olhar o período todo, isso aqui não é apenas um recorte, é um número muito alto. E a gente reforça, tá, que o trânsito está aí, né, e as leis estão aí para serem respeitadas. Claro. Óbvio que isso vai trazer mais segurança no trânsito, né, menos acidentes, menos mortes, mas existe algo acontecendo em Caruaru, né, que as pessoas estão incomodadas, que são os excessos. Né? São alguns casos que chamam a atenção, como a pessoa está sem usar o cinto de segurança e a pessoa não está dentro do carro. Então, como é que ela vai usar um cinto de segurança se ela não está dentro do carro? Justamente. Está multado numa hora e nessa hora você estava em outro local. Teve um, acho que é do carro muito velho, circulando, um da seta, que deu a seta e a seta ficou muito tempo ligada. Tem carros que os mais novos, que ele desliga automaticamente, né? Ele faz um sinal sonoro. Você passa 1 minuto assim com a seta ligada, ele toca um sinal sonoro. Então são alguns excessos. Detalhes, né? Detalhes que, né, estão as pessoas não estão, o dia a dia. Ninguém vai reclamar, mas história da ciclofaixa. Ninguém vai reclamar o motorista foi multado porque ultrapassou o sinal vermelho. O motorista foi multado porque passou a lombada eletrônica, ela disse que ele pode passar no máximo em 40, ele passou em 60. Ou ele passou em 70, ou ele passou em 100. Não. Eu já disse aqui, vou repetir. Sou totalmente a favor de lombada eletrônica. Eu acho que ela educa melhor e acho que ela é um instrumento muito melhor do que a lombada, o quebra-mola tradicional. Né? O quebra-mola tradicional, para mim, o nome já diz tudo. Quebra-mola. Então é uma coisa ruim, na minha opinião. Então a lombada eletrônica, ela educa o motorista. Muita gente anda com aqueles transportes naqueles aplicativos, né, que vai de localização. GPS, né? Aí ele avisa, do GPS ele avisa. Atenção, lombada, o sinal sonoro, enfim, fiscalização eletrônica, ele avisa. Então ela ajuda muito nisso. Agora, essas multas que a Renata falou, esses excessos, foi que levaram a essa crise de imagem da prefeitura junto com a MC. Então não adianta você querer achar que
que a crítica é injusta quando muitos motoristas estão reclamando dessas multas que foram aplicadas. E repito, mesmo esse recorte que o vereador mandou aqui, foram 35% das multas aplicadas de forma indevida, que foram recursos que as pessoas conseguiram. Como disse o Lindomar muito bem há pouco, aí são aquelas multas, né, que foram aplicadas de forma equivocada e consegue o recurso. Não é fácil. Se você passou o sinal vermelho, se você parou em cima da faixa de pedestre, se você cometeu algum abuso no trânsito, você vai recorrer e vai perder. Então vai perder seu tempo. Agora, se você está no seu direito, se você levou essas multas que Renato falou aqui, vai ter uma dorzinha de cabeça, vai recorrer, mas é válido. Mas não é tão simples assim como se tem dito. Para a gente encerrar aqui, saiu uma pesquisa ontem do governo do estado, da CNN, tá, que foi confirmada por ela, que a pesquisa mostra rapidamente, né, o prefeito do Recife, João Campos, na estimulada, ele tem 50% das intenções de voto. A governadora Raquel Lira aparece em segundo lugar com 24%. Em terceiro, o Eduardo Moura, do Novo, com 6%, vereador que esteve inclusive aqui na Rádio Cidade. E em quarto colocado, o Gilson Machado, do PL. Algumas coisas sobre essa pesquisa a gente comenta mais amanhã, que são detalhes. A gente acabou falando muito dessa questão do trânsito. Aqui tem também a crise envolvendo o governo Lula e as presidências da Câmara e do Senado. Ontem teve lá a questão do imposto de renda, né, que o presidente assinou a lei. Nem um dos presidentes foi, nem o Hugo Mota, nem Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre concedeu uma entrevista, disse que o governo agora vai saber como é ter um presidente do Senado que não é aliado. Hugo Mota lançou um vídeo ontem também com críticas à esquerda e ao PT sobre a questão do projeto antifacção. E o Messias, lembra dele, Renata? O Messias, que foi indicado a Lula para o STF. Rapaz, eu tenho minhas dúvidas se essa indicação vai passar. Porque ontem ele foi para uma reunião com o Davi Alcolumbre e, acreditem, Davi Alcolumbre não recebeu o Messias. E os repórteres foram em cima e ele disse, não, eu vim conversar com ele, eu gosto muito dele, mas o Davi Alcolumbre não recebeu. Então tem uma clara crise aí entre os poderes e o Hugo Mota já criou um bloco de mais de 200 deputados que vão caminhar com ele. Então o governo precisa abrir o olho, porque agora parece que a guerra foi declarada. Mário Flávio, obrigado, Mário. Até amanhã. Valeu, Renato e Vitor, um abraço. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.